Você já parou para pensar quantas vezes a vida tentou convencer você de que ainda não era hora? Quantas vezes sussurraram ao seu ouvido que você precisava provar mais, merecer mais, esperar mais, antes de ousar se sentir digno? Quantas vezes você mesmo se escondeu atrás da desculpa de que precisava ver os resultados antes de acreditar em si? Pois ouça com atenção, a maior mentira que já te contaram é que você precisa primeiro conquistar para depois se comportar como um vencedor. Isso é o que mantém milhões de pessoas presas numa corrida infinita, sempre tentando alcançar algo que parece fugir mais a cada passo. E enquanto elas correm, os verdadeiros vencedores já caminham pelo palco da vida, não porque já conquistaram tudo, mas porque já se comportam como quem conquistou. E é aqui que sua transformação começa. Não amanhã, não quando o mundo finalmente aplaudir você, não quando a conta bancária estiver cheia, ou quando o cargo dos sonhos chegar. Ela começa agora, porque não é a realidade que molda a identidade. É a identidade que molda a realidade. Pense em todos aqueles que você admira, em todos os nomes gravados na história, em todas as pessoas que um dia estiveram no fundo do poço e ainda assim ascenderam. Nenhum deles esperou o mundo lhes dar permissão. Nenhum deles se encostou à margem aguardando a hora certa. Eles decidiram, no silêncio do próprio coração, que já eram. E então o mundo se ajustou a essa decisão. Você já reparou como o ator entra no palco? Ele não espera o ato final para incorporar o personagem. Desde o momento em que pisa na cena, ele é aquela pessoa, fala como ela, caminha como ela, respira como ela. E é por isso que todos na plateia acreditam, porque ele mesmo acredita primeiro. E essa é a mesma regra para a vida. Roger Bannister não quebrou a barreira dos 4 minutos na corrida, porque tinha pernas mais fortes. Ele quebrou porque já tinha quebrado a barreira milhares de vezes dentro da própria mente. O corpo apenas seguiu a ordem. John F. Kennedy não perguntou aos críticos se os Estados Unidos estavam prontos para a Lua. Ele declarou que já era um povo que ousava chegar lá, e a realidade se encarregou de transformar sua visão em fato. Você não está aqui por acaso. Não é por acaso que você ainda está assistindo. É porque lá no fundo, uma voz dentro de você sempre soube que é maior do que aquilo que está vivendo hoje. Que não importa o que digam sobre sua idade, sua origem, suas limitações. Existe uma grandeza em você que só precisa de coragem para se manifestar. Então feche os olhos por um instante e imagine quem é você quando já está vivendo a vida que deseja. Como você anda, como você fala, com quem você convive, o que você tolera, o que você jamais aceita, o que você escolhe. Agora abra os olhos, porque essa versão não é uma ilusão distante. Ela já existe. Ela está aí dentro de você esperando ser encarnada. Não há nada de falso em agir como vencedor antes de vencer. É, na verdade, o maior ato de verdade que você pode praticar. É declarar para si mesmo, para o mundo, para a própria vida: eu não preciso de evidências para ser quem eu sou. Eu já sou. E tudo ao meu redor vai se organizar em torno dessa decisão. Você vai sentir desconforto, eu sei, porque é desconfortável ser maior que as próprias circunstâncias. Vai parecer que você está enganando os outros, quando na verdade está apenas revelando quem sempre foi. O mundo vai chamar isso de arrogância. Vai dizer que você está fingindo. Mas você saberá, não é fingimento, é fé. Fé em quem você foi criado para ser. Quando Roger Bannister cruzou a linha de chegada, no instante em que o cronômetro parou abaixo de 4 minutos, o impossível deixou de existir. E em questão de semanas, outros corredores que antes se diziam incapazes também fizeram o mesmo. Porque alguém ousou mostrar que o impossível só existe até alguém acreditar o suficiente para quebrá-lo. Hoje, esse alguém pode ser você. E não importa quantos anos você tem, quantas decepções já enfrentou, quantas vezes a vida te derrubou. Você ainda tem mais para dar, mais para criar, mais para ser. A vida não vai te aplaudir antes. Ela vai te observar em silêncio. Ela vai te testar. Vai querer saber se você aguenta caminhar pelo palco antes do público chegar. E quando você provar, em cada passo, que já se comporta como quem venceu, o aplauso virá. Mas até lá, você já vai saber, não precisa mais de aplauso algum para ser grande. Porque a grandeza já mora dentro de você. Então hoje,
Agora mesmo, levante-se diferente. Endireite os ombros. Olhe para o espelho, não como quem sonha em ser, mas como quem já é. Agora que você já deu o primeiro passo, e decidiu que vai se comportar como vencedor antes mesmo de vencer, é hora de entender uma verdade ainda mais profunda. O mundo não vai facilitar para você só porque você decidiu ser grande. Ele vai, na verdade, testar cada palavra que você falou para si mesmo ontem à noite quando decidiu mudar. Porque é fácil erguer o peito e se sentir invencível por alguns minutos. É fácil olhar para o espelho e declarar que você já é quem quer ser. Mas é nos detalhes, nas pequenas provocações do dia a dia, que sua decisão vai ser realmente desafiada. Prepare-se para isso. Quando você resolve andar pelo mundo como alguém que já venceu, você começa a perceber que tudo ao seu redor parece tentar te convencer do contrário. As pessoas te olham com desconfiança. As circunstâncias te desafiam a todo instante. A vida parece colocar obstáculos extras só para ver se você vai recuar. E aqui está a armadilha em que muitos caem. Eles confundem a resistência do mundo com um sinal para parar, quando na verdade é apenas a confirmação de que estão no caminho certo. O mundo não respeita alguém que ainda não acredita no próprio valor, mas ele inevitavelmente se curva diante de alguém que não precisa mais de permissão para ser quem já decidiu ser. Por isso, cada comentário maldoso, cada porta fechada, cada olhar de julgamento é uma chance de provar a si mesmo que nada disso tem mais poder sobre você. Pense em como a maioria vive. A maioria é como uma folha solta ao vento, sendo arrastada por qualquer opinião alheia, qualquer contratempo, qualquer crítica. Você já foi assim também, não foi? Reagindo às palavras dos outros como se elas fossem mais importantes que a sua própria voz interna. Mas agora não. Agora você entende que ninguém pode definir quem você é a não ser você mesmo. E por mais estranho que pareça, essa indiferença ao que está fora não é arrogância, é foco. Você não está tentando provar nada para ninguém. Está apenas mantendo sua visão clara e seu coração firme. O barulho externo é apenas barulho. E barulho só incomoda quem não aprendeu a escutar a si mesmo. Todos os que chegaram lá já passaram por isso. Pergunte a qualquer pessoa que você admire. Pergunte aos gigantes da história. Todos em algum momento foram motivo de riso antes de serem motivo de aplauso. E se eles tivessem desistido quando o mundo zombou, ninguém saberia seus nomes hoje. Você não está aqui para ser mais um. Você não está aqui para ser moldado pelas circunstâncias ou para viver de acordo com as expectativas alheias. Você está aqui para ser um marco, para viver a sua verdade, para inspirar outros só por se recusar a baixar a cabeça. E você não precisa esperar nada nem ninguém para começar a viver dessa forma. Você já pode, aliás, já deve, carregar essa energia consigo hoje mesmo. Porque cada dia vivido como quem já venceu é um tijolo a mais na construção da vida que você sonha. Cada sorriso diante de uma crítica, cada passo dado apesar do medo, cada silêncio diante de um ataque. Tudo isso é prova de que você já está vivendo a sua identidade, mesmo que o mundo ainda esteja se acostumando com a ideia. Então siga firme, mesmo que a voz na sua mente ainda vacile às vezes. Esse é o processo. É natural que pareça estranho no começo, porque você está deixando para trás uma versão antiga de si mesmo. Mas a cada novo amanhecer, a cada nova oportunidade de reagir como alguém que já venceu, você fortalece esse músculo invisível chamado autoconfiança. E eu quero que você saiba, você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de um grupo de pessoas que ousam acreditar que são maiores do que as circunstâncias, que entendem que o mundo não molda vencedores, é o vencedor interior que molda o mundo ao redor. Por isso, se essa mensagem ressoou com você, se você sentiu algo dentro de si despertar, inscreva-se agora para continuar recebendo essas verdades que alimentam a sua força, porque essa é só a superfície do que você pode ser, e ainda há muito mais por vir. Você já começou a caminhada. E com o passar dos dias, algo curioso começa a acontecer. No início, a sensação é estranha, quase desconfortável. É como calçar um sapato novo, rígido, que ainda não se moldou ao formato dos seus pés. O mundo te olha torto. Algumas pessoas riem pelas costas, outras duvidam em voz alta. Mas pouco a pouco,
Você nota que as reações externas já não te afetam da mesma forma. O que antes teria derrubado sua energia agora só arranca um leve sorriso de quem já conhece o próprio valor. Você percebe que viver como vencedor, antes mesmo da vitória, não é um ato isolado, mas uma prática diária, uma escolha constante. E como toda escolha, ela vem acompanhada de testes. Testes sutis, camuflados no cotidiano. O colega que tenta te diminuir com comentários venenosos. O projeto que parece dar errado no último minuto. As portas que não se abrem na hora que você esperava. Tudo isso parece conspirar contra você, mas agora você entende, nada disso importa mais do que a maneira como você escolhe responder. A verdadeira transformação não está no que você conquista por fora, mas no que você constrói por dentro. É dentro de você que a fortaleza vai se erguendo, tijolo por tijolo. Um tijolo chamado paciência, outro chamado autocontrole, outro chamado dignidade. E no silêncio, enquanto ninguém ainda enxerga o que você já vê, você continua firme. É aqui que a maioria falha. A maioria quer aplausos antes de agir como quem merece aplausos. Querem reconhecimento antes de se comportar como alguém digno de ser reconhecido. Mas você já entendeu? O mundo respeita quem não pede permissão para ser. Os grandes que vieram antes de você não esperaram a plateia chegar para começar o espetáculo. Eles subiram ao palco mesmo com as cadeiras vazias e deram o melhor de si, porque eles sabiam que o verdadeiro ensaio não é para os outros, é para si mesmo. E você começa a notar as pequenas mudanças. As conversas que antes te faziam duvidar agora só servem de combustível para reafirmar sua visão. Os olhares enviesados já não têm mais peso, porque os olhos que realmente importam, os seus já enxergam a verdade. O medo ainda aparece, claro, mas agora ele não te paralisa. Ele se torna apenas um sinal de que você está indo na direção certa. Você aprende que cada gesto conta, que cada palavra dita reforça a identidade que você escolheu para si, e cada escolha feita em silêncio é uma prova de que a nova versão de você está viva, mesmo que só você a enxergue por enquanto. E aos poucos, a sua energia muda. Você entra num ambiente, e não precisa dizer nada, mas todos sentem que algo é diferente. Não sabem explicar, mas percebem que você não é mais alguém à deriva, reagindo às marés. Você é alguém com direção própria. Alguém que navega mesmo em águas turbulentas com um semblante calmo e confiante. Essa presença não nasce de conquistas externas. Ela nasce dessa decisão interna, renovada a cada amanhecer: eu já sou. Eu já me comporto como quem venceu. E o mais poderoso de tudo é perceber que, aos poucos, o mundo começa a se moldar à sua decisão. Pequenas oportunidades surgem. Pessoas certas aparecem. Portas que antes pareciam trancadas começam a se entreabrir. Porque o universo responde não ao que você deseja em silêncio, mas ao que você declara com suas atitudes. E mesmo quando nada ainda mudou do lado de fora, você sente algo diferente. Paz. Uma paz que só vem para quem já não depende do caos externo para se sentir inteiro. Para quem já entendeu que a vitória verdadeira não está no aplauso, nem na conta bancária, nem no título, mas na certeza silenciosa de que já se tornou a pessoa capaz de tudo isso. Então você continua. Sem pressa, sem alarde, com passos firmes e respiração tranquila, porque você já não tem nada a provar para ninguém. Apenas a cumprir consigo mesmo aquilo que já decidiu ser. E é aí que, sem perceber, você já está muito mais perto da vitória do que jamais imaginou. Porque quem escolhe viver como um vencedor, inevitavelmente se torna um. Com o tempo, essa postura começa a se tornar tão natural que você mal se lembra de como era antes. Antes, cada crítica te abalava. Cada fracasso te fazia questionar se valia a pena continuar. Antes, as palavras dos outros eram mais altas do que a sua própria voz. Mas agora, mesmo que tudo à sua volta ainda seja o mesmo, as mesmas contas, os mesmos desafios, as mesmas pessoas duvidando, por dentro já não há mais tempestade. Há calma. E essa calma não é porque tudo deu certo. Não, é porque você parou de medir o sucesso pelo resultado imediato. Você entendeu que o sucesso já está acontecendo, porque ele sempre começa invisível dentro de você. Ele não precisa que o mundo confirme para existir.
Ele só precisa de alguém disposto a sustentá-lo no coração até que floresça do lado de fora. E então você descobre outra lição poderosa: a vitória não é um evento final. Ela é feita de 1000 pequenas vitórias diárias. Cada vez que você escolhe ficar calmo quando tudo ao redor grita para você reagir. Cada vez que você não abaixa o nível para se igualar aos outros. Cada vez que você escolhe agir com dignidade mesmo quando ninguém está olhando. São nesses momentos silenciosos que o vencedor se forja. Mas para isso, você precisou reaprender a lidar com suas próprias emoções. Porque antes você acreditava que a vida só seria boa quando nada mais te incomodasse. Mas a verdade é que nada externo precisa mudar para que você mude por dentro. O ruído do mundo só machuca quem ainda não aprendeu a se ouvir. É aqui que a maioria falha. Porque elas acreditam que ter controle sobre si mesmo é suprimir sentimentos. Elas pensam que se comportar como vencedor é não sentir mais medo, raiva ou tristeza. Mas você já descobriu que não é assim. O segredo não está em suprimir, mas em dominar. Em perceber as emoções quando elas surgem, aceitá-las, mas escolher não ser controlado por elas. Você já sentiu a diferença. Antes, um problema inesperado era um desastre. Agora, é só um novo obstáculo para ser vencido. Antes, a rejeição parecia pessoal. Agora, é só um lembrete de que ainda há espaço para melhorar. Antes, a crítica feria profundamente. Agora, é só um eco distante que não alcança mais o seu coração. E isso, aos poucos, vai mudando a sua energia. Porque o mundo sente quando alguém já não é um joguete das próprias emoções. Você se torna alguém mais sólido, mais confiável, mais respeitado. Alguém cuja presença acalma a sala em vez de agitá-la. E é nesse ponto que você percebe que as pessoas também mudam ao seu redor. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Antes, elas viam um reflexo de suas próprias inseguranças em você. Agora, elas veem alguém que as inspira a serem melhores. E isso pode, inclusive, gerar inveja ou resistência. Mas você já não se importa mais, porque você não está aqui para ser amado por todos. Está aqui para ser fiel a si mesmo. A cada dia, essa força vai crescendo em você, como uma árvore que, silenciosa, aprofunda suas raízes para suportar qualquer tempestade. Ela não cresce gritando. Ela cresce simplesmente porque é sua natureza crescer. E se você chegou até aqui sentindo que essas palavras estão descrevendo exatamente o que você tem vivido ou o que você deseja viver, então respire fundo e sinta essa certeza enraizar mais fundo em você agora. Sinta que tudo o que você precisa já está aí dentro. Você só precisa continuar sustentando essa escolha. E já que chegou até aqui, se essas verdades tocaram você de alguma forma, curta. Não por mim, mas por você. Porque esse simples gesto é também um ato de reconhecimento, um lembrete para você mesmo de que está no caminho certo. E também porque quando você curte, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam dessa força que você está descobrindo agora. Continue caminhando, porque mesmo que o mundo ainda não perceba, você já sabe, cada passo é um testemunho silencioso de que a vitória já habita em você. E é inevitável. À medida que você avança nesse caminho, começar a perceber as sutis armadilhas que o mundo espalha para testar sua nova postura. Não são só as críticas e os olhares de dúvida, mas também elogios falsos, oportunidades tentadoras que não condizem com seus valores, atalhos que prometem resultados rápidos à custa da sua integridade. E aí você descobre outro segredo dos verdadeiros vencedores. Não basta se comportar como vencedor quando é difícil. É preciso também manter essa postura quando é fácil ceder. Muitos tropeçam aqui, porque é sedutor aceitar qualquer reconhecimento, qualquer atalho, qualquer migalha de validação. Afinal, você passou tanto tempo buscando aprovação que agora, quando ela finalmente aparece, parece quase um prêmio aceitá-la de qualquer forma. Mas você sabe, lá no fundo, que isso não é vitória verdadeira. Você já está maduro demais para se vender por pouco. Vencedores não se compram com aplausos vazios. Eles não negociam sua essência por nada, porque eles entendem que um sucesso construído sobre concessões erradas sempre cobra seu preço mais tarde. Você já viu isso acontecer com outros, pessoas que subiram rápido demais,
mas caíram mais rápido ainda porque não tinham base para sustentar a própria grandeza. E por isso você escolhe seguir pelo caminho mais difícil, porém mais verdadeiro, mantendo-se fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém mais parece se importar com eles. Você começa a enxergar que ser vencedor não é apenas um resultado a ser alcançado, mas uma identidade que se escolhe e se sustenta todos os dias. E é aqui que você percebe outra verdade fundamental: conhecimento sozinho não transforma. Há tantas pessoas que sabem exatamente o que fazer, mas não fazem, que leem livros, assistem palestras, repetem frases bonitas, mas continuam paradas. Porque o que realmente transforma não é acumular informações, é ter a coragem de viver de acordo com elas. Você entende, enfim, que saber e fazer são coisas muito diferentes. O mundo está cheio de especialistas em teoria que nunca ousaram experimentar na prática. E por isso seguem vivendo uma vida menor do que poderiam. Mas você não. Você escolheu agir. Escolheu que cada lição aprendida teria um reflexo visível na sua maneira de ser, de decidir, de caminhar. Porque quem você quer ser não é alguém que apenas repete ideias bonitas. É alguém que vive o que acredita. Alguém que transforma conhecimento em disciplina, em atitude, em resultado. E assim, mesmo que lentamente, você se destaca. Porque enquanto tantos seguem esperando pela motivação perfeita, você está agindo. Enquanto tantos continuam estudando o caminho, você já está andando por ele. Essa é a diferença que faz toda a diferença. E você começa a perceber nos detalhes, no respeito que ganha sem pedir, na confiança silenciosa que cresce dentro de você, na maneira como já não hesita diante de decisões importantes. Você se torna alguém que inspira não pelo que diz, mas pelo que faz. Alguém que não precisa de grandes discursos para provar que é diferente. Porque quem realmente é, não precisa convencer ninguém. Basta ser. E talvez poucos notem agora. Talvez demore para que todos enxerguem a transformação que está acontecendo. Mas você já não depende mais disso. Porque a verdadeira vitória não está em ser reconhecido pelos outros, mas em se reconhecer a cada manhã como alguém digno da própria admiração. E assim, enquanto o mundo ainda dorme preso nas próprias dúvidas, você continua caminhando, firme, seguro, coerente. Porque mais importante do que onde você vai chegar, é quem você já está se tornando ao longo do caminho. E isso ninguém pode tirar de você. E então, quando você menos espera, percebe que há algo ainda mais profundo acontecendo. Até aqui, você já aprendeu a se portar como vencedor mesmo antes de vencer. Já descobriu a força que nasce ao manter sua dignidade em meio às críticas, a coragem de não se vender por migalhas, a diferença entre acumular conhecimento e viver o que se aprende. Mas agora você começa a entender um princípio ainda maior: a vitória nasce primeiro no invisível. Por dentro, algo muda quando você finalmente cria uma visão para si mesmo. Uma imagem clara, detalhada, quase palpável, do que está construindo. Porque ninguém chega a lugar algum por acidente. E ninguém permanece lá por acaso. É a visão que dá sentido aos seus passos. É a visão que organiza sua disciplina e alimenta sua paciência, quando nada ainda parece acontecer. E essa visão não pode ser pequena, nem tímida, nem baseada apenas no que o mundo já te ofereceu até hoje. Ela tem que ser ousada o suficiente para assustar e ao mesmo tempo motivar. É como uma obra-prima já esboçada na sua mente, mas que ainda não existe no mundo físico. Só que ela já existe em você. Grandes líderes sempre tiveram isso. John F. Kennedy falou sobre enviar um homem à Lua numa época em que ninguém acreditava. Walt Disney caminhava pelos pomares de Anaheim descrevendo o som das crianças rindo e os fogos no céu antes de qualquer tijolo ter sido colocado. Eles já viam aquilo que ninguém via, e é isso que fazia suas decisões, suas ações e até sua postura parecerem diferentes. Eles já habitavam mentalmente o futuro que estavam construindo. E você começa a perceber que não é diferente. Quando você fecha os olhos à noite e vê, com detalhes, a pessoa que está se tornando, o lugar onde quer chegar, a vida que quer viver, tudo se transforma. Sua mente passa a trabalhar a favor dessa imagem, inconscientemente buscando formas de realizá-la. Suas escolhas passam a ser filtradas,
Isso me aproxima da minha visão, ou me afasta dela. A visão também protege você, porque quando você a tem clara, nada externo consegue te confundir. Você já não se distrai com coisas pequenas, já não se impressiona com atalhos baratos, ou com promessas de sucesso instantâneo. Porque você sabe exatamente o que está construindo, e mais importante ainda, sabe quem está se tornando no processo. E não importa quanto tempo leve, você já entendeu que o tempo não é seu inimigo. O tempo é apenas o cenário, onde a sua grandeza vai ganhando forma. E a cada manhã que você acorda com essa visão na mente, você avança mais um pouco. Você também começa a perceber outra coisa. A visão tem um poder magnético. Ela começa a atrair para você as pessoas certas, as conversas certas, as oportunidades certas. Não porque elas aparecem magicamente, mas porque você finalmente está atento para reconhecê-las. Você finalmente se tornou alguém digno daquilo que sonha, alguém pronto para receber. E isso não é sobre arrogância. Pelo contrário, é humildade profunda. Porque você entende que não se trata apenas de você. Essa visão maior que você está construindo vai inspirar, impactar e transformar outras vidas também. E é por isso que você não pode recuar agora. Com essa clareza, até os dias difíceis passam a ter propósito. A dor vira disciplina. A espera vira maturidade. Os fracassos viram aprendizado. Porque agora você já não está vivendo aleatoriamente. Você está vivendo a serviço da visão que carrega dentro de si. E é assim que você finalmente entende: a vitória não é só uma conquista. Ela é a materialização fiel de algo que você já havia criado internamente há muito tempo. Por isso, quando ela chega, não parece uma surpresa. Parece apenas a consequência natural de alguém que ousou ver antes de todos, acreditar antes de todos e agir antes de todos. E você sorri, porque sabe ainda há muito por vir, mas já não há volta. Você já é por dentro, aquilo que está construindo por fora. Essa é a força silenciosa que só os verdadeiros vencedores carregam. E essa força agora é sua. E é nesse ponto da jornada que a clareza sobre a sua visão começa a cobrar uma nova postura: planejamento. Porque sonhar grande e agir com coragem não é suficiente se cada passo que você dá não estiver conectado a um plano real, concreto e executável. Você já entendeu que a vitória não é um acidente, que não cai do céu para os sortudos, e muito menos surge para os apressados. Ela se constrói, ela se organiza, ela é estruturada como um edifício sólido, projetado com paciência. E é aqui que muitos tropeçam, porque confundem movimento com progresso. Acham que estar ocupados, respondendo a tudo e a todos, é suficiente para construir algo grandioso. Mas a verdade é que sem um plano, sem prioridades, sem uma direção clara para cada dia, toda essa energia se dissipa. A mente fica exausta correndo atrás de tudo e não chegando a lugar nenhum. Por isso você escolhe parar e traçar a rota. Porque quem não tem um plano, acaba trabalhando para quem tem. Você já não quer viver assim. Você sabe que cada minuto, cada decisão, cada recurso investido precisa estar alinhado com a vida que você quer ver acontecer. E então você começa a escrever, não apenas a visão geral do que deseja, mas o caminho para chegar lá. Você desenha metas, estabelece prazos, lista hábitos que precisam ser eliminadas. Você coloca no papel as etapas que antes estavam apenas no coração. É um momento poderoso, quase mágico. Porque de repente você percebe que o impossível parece menos ameaçador quando você o quebra em pequenas partes. Grandes conquistas são apenas a soma de pequenas vitórias repetidas dia após dia. Você também descobre que um plano é mais do que números ou cronogramas. Ele é um compromisso, um pacto consigo mesmo. Ele é a prova de que você leva a sério o seu próprio sonho, de que você parou de esperar que a vida melhore sozinha. E claro, o plano não é perfeito. Ele nunca será. Ele precisará de ajustes no caminho, porque a vida é imprevisível, porque obstáculos que você não previa aparecerão. Mas você já não tem medo disso, porque você sabe que, com um plano bem feito, é mais fácil corrigir a rota do que navegar sem mapa algum. O que você nunca mais vai aceitar é deixar sua história nas mãos do acaso, porque cada vez que você traça sua direção e honra suas prioridades, você está provando para si mesmo e para o mundo que é digno de alcançar o que sonha.
E você percebe, também, que não basta ter o plano. É preciso acordar todos os dias e executá-lo. É preciso honrar o que você prometeu a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. É preciso ter a humildade de rever, de corrigir e até de recomeçar se necessário. Mas isso não é um fardo. Pelo contrário, é libertador. Porque agora você já não é mais escravo das circunstâncias. Já não é mais refém das vontades alheias. Você é alguém que conduz a própria vida. E mesmo que leve tempo, mesmo que doa, você já sabe que esse é o único caminho para que sua vitória tenha significado verdadeiro. E talvez lendo isso, você tenha se lembrado de quantas vezes começou sem planejar, quantas vezes se perdeu por não ter uma direção clara. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários o que você aprendeu com essas experiências. Às vezes, compartilhar sua jornada ajuda você a se lembrar do quão longe já chegou, e inspira outros a fazerem o mesmo. Porque um plano não é apenas uma ferramenta para chegar onde você quer. É também um espelho que reflete quem você está se tornando enquanto caminha. E a pessoa que você está se tornando já é, em essência, o verdadeiro vencedor. E então você começa a perceber que planejar não basta se você não agir com decisão. A diferença entre quem sonha e quem conquista não está apenas no planejamento, mas na coragem de decidir e seguir em frente mesmo quando o cenário não é perfeito. É nesse estágio que você entende hesitar demais pode custar a sua própria grandeza. O medo de errar é um dos maiores ladrões de destino. E você já sentiu isso antes? Aquela paralisia disfarçada de prudência, aquela análise interminável de riscos que só serve para adiar o primeiro passo. Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar porque ainda não se sentia pronto? Quantas vezes a dúvida falou mais alto que o desejo? É duro perceber isso, porque o mundo nos ensinou que só devemos agir quando tivermos certeza. Mas a verdade é que a certeza só vem depois da decisão, porque nada é capaz de nos dar segurança maior do que a experiência de caminhar, de arriscar, de aprender ao longo do caminho. Você começa a notar um padrão em todos que admira. Eles não eram mais corajosos por natureza. Eles só decidiram mais rápido. Eles não perdiam tempo perguntando a todos se estavam certos. Não ficavam aguardando um sinal divino para começar. Eles simplesmente escolhiam e se comprometiam com essa escolha, corrigindo o rumo quando necessário, mas jamais recuando por causa de medo. E é curioso, no momento em que você decide, o medo diminui, porque a decisão quebra a inércia, elimina a confusão, cria movimento. Ela manda um sinal não só para a sua mente, mas para o universo à sua volta. Eu estou pronto para isso. E quanto mais você decide com rapidez, mais você treina a sua confiança. Você entende que não existe decisão perfeita, mas existe a decisão que você faz perfeita com dedicação. Você para de imaginar cenários ideais e começa a transformar os cenários imperfeitos com sua própria ação. E o mais bonito é que essa postura começa a refletir em todas as áreas da sua vida. Você já não adia conversas difíceis. Já não evita riscos calculados. Já não foge das mudanças que sabe que precisa fazer. Porque você entendeu que não há vitória sem decisão. E não há decisão sem risco. E ainda assim, a cada escolha que você faz, você fica mais forte. Cada passo decidido, mesmo que pequeno, aumenta a sua clareza. Cada não dito na hora certa, cada sim dito sem medo, lapida sua disciplina emocional e sua autoconfiança. Você passa a andar com outra presença. As pessoas sentem em você uma energia diferente. Uma energia de quem já não se esconde atrás de desculpas. Uma energia de quem sabe o que quer e se compromete com isso todos os dias. E é inevitável. O mundo começa a te tratar de forma diferente. Porque quando você se leva a sério, os outros também começam a levar. Quando você para de pedir permissão para se tornar quem nasceu para ser, você passa a ser visto como alguém que merece o respeito que sempre buscou. E então você entende que a dúvida é como um veneno, lenta, sutil, mas mortal para os seus sonhos. E que a única cura é a decisão firme. Você aprende a confiar na sua capacidade de corrigir a rota se precisar, mas nunca mais permitir que o medo de errar te impeça de avançar. Porque no fim das contas, não importa quantas vezes você tenha tropeçado no passado, não importa quantas vezes você tenha demorado demais para agir,
O que importa é que agora você sabe, cada decisão que você toma é uma semente. E cada semente plantada hoje vai florescer amanhã. E você se compromete consigo mesmo, em silêncio a partir de agora. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do medo, eu escolho agir. Escolho decidir. Escolho não me esconder mais atrás do talvez. Porque a vida não espera por indecisos. Ela recompensa os que têm coragem de caminhar mesmo quando não veem ainda o caminho completo. E é essa coragem que faz de você não apenas alguém que sonha, mas alguém que transforma sonhos em realidade. Porque no final, a vitória não pertence aos mais fortes, nem aos mais preparados, mas aos que ousam escolher, e depois persistem. E então chega o momento inevitável em qualquer trajetória, as provas mais duras. Quando tudo parece conspirar contra você, quando as decisões já tomadas começam a ser questionadas até por você mesmo, quando o cansaço se acumula, e o resultado ainda não chegou. É aqui que muitos desistem. Porque ninguém nunca contou a eles que a persistência é o maior segredo dos que vencem. Você já percebeu isso? O mundo inteiro admira aqueles que chegam lá, mas quase ninguém está disposto a percorrer o caminho que eles percorreram. Porque o caminho é duro, longo, às vezes solitário. Porque exige que você continue acreditando quando ninguém mais acredita. É nessas horas que a sua visão é testada. Quando o plano parece não estar funcionando, quando os números não batem, quando as portas continuam fechadas. O seu caráter é refinado não quando está tudo dando certo, mas justamente quando nada parece dar certo. É quando sua força é forjada. Persistir não é apenas suportar a dor. É aprender a usá-la como combustível. É transformar cada queda em uma lição, cada não em motivação, cada obstáculo em parte da própria jornada. É lembrar todos os dias porque você começou. Você vai ouvir vozes tentando te convencer a parar. Gente dizendo que talvez não seja para você, que você está perdendo tempo, que é melhor escolher algo mais seguro. Às vezes essas vozes vêm de fora, às vezes vêm de dentro. Mas você já aprendeu a identificá-las, são apenas ecos do medo. Você já sabe que não pode negociar com a sua persistência. Porque sem ela, nenhuma habilidade, nenhum talento, nenhum plano resiste. Grandes conquistas são sempre precedidas de grandes resistências. Pergunte a qualquer pessoa bem-sucedida, e ela vai te contar, houve um momento em que pensaram em desistir. E foi exatamente ali, naquele ponto crítico, que decidiram continuar. E essa decisão de continuar muda tudo. Porque cada vez que você escolhe levantar mais uma vez, você fica mais forte do que era antes. Cada vez que você decide que vai tentar de novo, você treina sua mente para suportar pressões que derrubariam qualquer outra pessoa. Você começa a perceber que o que separa os que vencem dos que param não é talento, nem sorte. É a habilidade de resistir ao desânimo, ao medo, à tentação de escolher o caminho mais fácil. É a fé de que a dor não é sinal de fracasso, mas de crescimento. A persistência também te ensina humildade. Porque você entende que não vai controlar todos os fatores, que vai levar mais tempo do que você imaginava, que o mundo não vai abrir caminho só porque você decidiu tentar. Mas você continua mesmo assim, porque sabe que tudo isso faz parte do processo. E aos poucos, as coisas começam a acontecer, de forma quase invisível no início, mas depois impossível de ignorar. Porque cada passo persistente vai construindo o alicerce da sua vitória. Cada madrugada mal dormida, cada lágrima que você enxugou sozinho, cada tentativa frustrada, tudo isso está sendo transformado em força, em história, em autoridade. E um dia, você olha para trás e entende, não foi a facilidade que te trouxe até aqui, foi a sua decisão de nunca desistir. Foi aquela força silenciosa que você cultivou no meio da escuridão. É essa persistência que vai inspirar outros. É ela que vai fazer com que, quando você finalmente conquistar o que sempre sonhou, ninguém possa dizer que foi por acaso. Porque você sabe, lá no fundo, que cada conquista sua foi arrancada das mãos do impossível com coragem, disciplina e uma vontade inabalável de continuar. E você segue. Porque já não há mais espaço para voltar atrás. Porque agora você sabe, a verdadeira grandeza não está em chegar rápido, mas em não parar nunca. E então chega o momento em que tudo se conecta.
Depois de tanto sonhar, planejar, decidir, persistir, você se dá conta de que algo mudou para sempre. Não é apenas a vitória que chega. É você que se torna. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. E isso por si só, já é a maior conquista de todas. Você começa a perceber nos detalhes, na postura firme quando caminha, no olhar mais seguro quando encara alguém nos olhos, nas palavras que agora saem da sua boca carregadas de autoridade e serenidade. As pessoas notam também. Perguntam o que aconteceu, o que você fez para chegar onde está. E você sorri, porque sabe que ninguém além de você viu as noites em claro, as derrotas silenciosas, as batalhas internas que travou para não desistir. O mais transformador de tudo é que agora você entende, a vitória não está no fim do caminho. Ela está em cada escolha feita com coragem, em cada hábito construído com disciplina, em cada manhã em que você decidiu continuar. A vitória não é apenas um destino. Ela é um estado de ser. E isso muda tudo. Porque você já não é mais alguém que precisa provar nada para ninguém. Você já não se move pela aprovação dos outros, nem pelo medo de errar. Agora, você se move pela clareza de quem já descobriu o próprio valor. E essa clareza é magnética. Você descobre também que a verdadeira grandeza não é algo que você guarda só para si. Ela transborda, ela inspira. Ela ilumina os caminhos de quem vem depois de você. Porque toda jornada que você vence não é apenas sua. Ela abre portas para que outros acreditem que também podem. E isso é algo que ninguém pode tirar de você, a certeza de que você não apenas sonhou, mas agiu. Que não apenas desejou, mas construiu. Que não apenas resistiu, mas se transformou. E por isso eu quero que você se sinta privilegiado por ter chegado até aqui comigo hoje. Porque só quem está disposto a ouvir essa mensagem já carrega dentro de si a semente da transformação. Só quem assiste com o coração aberto já está um passo à frente, já está mais próximo de se tornar o vencedor que nasceu para ser. Então, não guarde isso só para você. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo agora mesmo para que mais pessoas possam sentir essa mesma força. Deixe nos comentários o que você mais sentiu ouvindo essas palavras. Porque às vezes, compartilhar é também declarar ao mundo o novo capítulo que você está escrevendo para a sua vida. E claro, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma nova mensagem como essa, porque essa jornada é feita de muitos passos, e eu quero estar aqui com você em cada um deles. Lembre-se, você já é maior do que pensa, já é mais forte do que imagina, e já é merecedor de tudo aquilo que sonha. Só precisa continuar caminhando com a convicção de que não há nada, absolutamente nada, que possa deter alguém que decidiu se tornar quem nasceu para ser. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por acreditar em si mesmo ao ponto de buscar essa transformação. Você já faz parte de algo maior. Agora vá, e que sua luz seja impossível de ignorar.